Oi, hoje é a resenha do conto O Terceiro e Último Continente, escrito por Jhumpa Lahiri, aqui da sua coletânea Intérprete de Malhas, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Deixei a Índia em 1964, com um diploma de comércio e o equivalente, naquela época, a $10 no bolso. Durante 3 semanas, viajei no SS Roma, um navio de carga italiano, uma cabine ao lado do motor, atravessando o Mar Arábico, o Mar Vermelho, o Mediterrâneo, chegando finalmente à Inglaterra. Morei no norte de Londres, em Finsbury Park, uma casa ocupada inteiramente por solteirões bengaleses, sem dinheiro como eu, ao menos 12, às vezes mais, todos lutando para se educar e se estabelecer no exterior. Assim começa O Terceiro e Último Continente, escrito por Jhumpa Lahiri, que conta a história deste personagem que conta a história pra gente em primeira pessoa, mas a gente nunca fica sabendo o nome dele. Na verdade, um homem ali na casa dos seus 34 anos, mais ou menos, que, como fica bem descrito aqui nessa abertura do conto, ele está exatamente saindo lá da Índia e se dirigindo à Inglaterra, com sonhos de depois migrar para os Estados Unidos. Com certeza é algo que ele enfim consegue depois de um certo tempo e arranja uma vaguinha para trabalhar numa biblioteca de uma certa universidade. Aliás, a Manchester Institute Technology, a MIT, né? Enfim, o que importa é que na verdade o que vale não é que ele vai conseguir então essa vaga e ter uma talvez certa oportunidade boa de emprego. Na verdade, é bem razoável que ele tem, né? Na verdade, o que importa é onde que ele vai morar quando vai para tal universidade. Ele precisa de um lugar enquanto arranja alguns trâmites legais e também, principalmente, porque ele está para casar e a sua esposa está para vir da Índia justamente para sua casa, futura casa ali dos Estados Unidos. Mas enquanto ela não chega, ele precisa pelo menos de um quartinho para ficar por ali, se aclimatando, né, com os costumes dos Estados Unidos da América. Ele acaba assim arranjando um quarto numa casa de uma senhora. Aluga um quartinho, a senhora Croft, uma velhinha, bem velhinha mesmo, cheia de manias. E quando ele topa justamente com essas manias, é que a história começa a ficar interessante. Mas é claro, eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto interessante da Jhumpa Lahiri. Minha avaliação do texto. Pois é, finalmente chegamos ao último conto aqui de Intérprete de Males. 9 contos vistos aqui desse livro da escritora indiana, que também é italiana, um pouquinho inglesa também. E sim, nós temos mais uma vez justamente uma situação onde ela descreve um dos seus conterrâneos lá da Índia, que justamente faz isso, seguir a sua carreira, tentar ser alguém, né, ter alguma profissão, mas longe da sua terra natal. Primeiro, a gente percebe que ele vai para a Inglaterra, de navio e tal, mas tem sonhos de ir aos Estados Unidos da América. Enfim, ele faz essas duas viagens, e isso é exatamente interessante, talvez o mote principal aqui deste conto da escritora. Com certeza, essa transformação de vida, passando por vários lugares, vivendo em várias culturas diferentes. E vamos combinar, né? Nos outros contos que a gente viu aqui da escritora, dentro dessa sua coletânea, a gente sempre percebe que os indianos eles sempre ficam um pouco deslocados, porque realmente a cultura indiana é realmente diferente, tanto lá em Londres, na Inglaterra, quanto também lá em Massachusetts, nos Estados Unidos da América. Sempre tem aquele estranhamento, e isso sempre é passado aqui pra gente dentro dessas suas pequenas histórias. Mais uma vez aqui, a gente tem outro estranhamento justamente desse personagem protagonista dessa vez. Como eu disse, a gente nem fica sabendo o nome dele, pois na verdade temos de novo aquele contexto onde a Jhumpa Lahiri passa pra gente apenas um cotidiano do seu protagonista da vez. A gente percebe um pouquinho do cotidiano dele justamente na sua relação com essa velhinha, a senhora Croft, que é muito engraçado. Aliás, todo esse conto aqui, ele tem um quizinho de ser engraçado também. De novo, como aconteceu em outros contos, não é pra gente dar aquela risada forte, porque a cena foi de um puro absurdo cômico, por exemplo. Não, aqui é um detalhezinho aqui e ali que faz com que a gente ache graça da situação. Na verdade, não tanto por costumes ali do povo americano, mas sim porque a velhinha é cheia de manias e ela repete uma mania que fica se prolongando durante vários momentos
aqui no texto. Pois na verdade, se você prestar realmente atenção, você percebe que tudo fica se repetindo e não tem muitas coisas novas. A não ser, claro, quando chega a sua esposa, que era aquele contexto dos casamentos totalmente arranjados, pois eles, os indianos, né, às vezes nem sabem direito com que mulher eles vão casar, a família que vai arranjando as coisas, né? No máximo ele pode, na primeira vez que bate o olho nela, recusar ou não. Aliás, pequeno spoiler que eu posso dizer para vocês, a esposa dele, que se chama Mala, ela já está um pouco quase passada da idade de casar. Ela tem 27 anos, ele tem 34, então tem uma certa diferença de idades, mas realmente eu acho que o problema maior está em cima dela. Está quase ficando para tia, né? Solteiríssima completamente. Então, ela meio que é quase um refúgio das que podem se casar com os homens bons pretendentes, digamos assim. E claro, a gente percebe aquela relação também, como são casamentos arranjados, né? Não há amor nenhum, né? Aliás, eles mal se conhecem. Ele viu uma vez na vida, quando ele vai buscar ela no aeroporto, tem quase aquela sensação, será que eu vou reconhecer a minha esposa? Ele não conhece a fisionomia dela, né? Nunca se falaram, não tiveram intimidade nenhuma. E aí, uma coisa curiosa do texto é que no fundo, quando ele está ainda lá já se preparando, enquanto a esposa vem, na verdade, fica 6 semanas, se eu não me engano, na casa ali, no quartinho da casa da senhora Croft, ele tem uma certa relação com essa senhora, né? Uma mulher super velha que não tem, quase fugindo da realidade, né? Porque de tão alta idade que ela tem. Aliás, eu posso dizer também com um bom spoiler, ela tem 103 anos, para você ver como ela está bem velha. E claro, ele fica com aquela sensação, né? Tipo, puxa, eu conheço mais essa senhora do que a minha esposa, né? A jovem, né? Que é da minha idade. E aquele disparate realmente de coisas vividas. De novo, a temática do conto, mais uma vez, como a gente vai evoluindo através dos anos que a gente vive. E ele tem um grande exemplo de uma mulher que viveu bastante. E ele, ainda no começo da sua juventude, né? Embora a gente possa considerar que para o homem, né, já com 34 anos, ele quase também estava passando do ponto de ter uma boa carreira, assim como sua esposa já tinha passado do ponto de ter um bom casamento. Ou seja, os dois estão atrasados na sua vida. Mas no fundo, na comparação com a senhora Croft, que já viveu uma década, um centenário já inteiro, eles percebem que talvez, eles não, né? O protagonista aqui da história, talvez aos poucos vá percebendo que há muito ainda a ser vivido, mesmo que tenham começado um pouco atrasados. Talvez seja um contexto geral que a gente possa perceber aqui dessa pequena história da Jumpalahiri, com certeza, porque como eu já disse, ela não passa desse contexto do cotidiano. Não vamos ter nenhuma surpresa ao final desse texto, como, aliás, é meio que prometido aqui no texto introdutório desta coletânea, que sempre há boas surpresas, justamente ao final das pequenas histórias. Não foi isso que eu encontrei, para falar a verdade. Eu acho que somente em 3 delas que realmente tem uma certa surpresa. Na verdade, surpresa mesmo, só existe na primeira história aqui. E aí sim, a gente pode considerar que o que muda realmente mexe com todo o contexto anterior que a gente estava lendo antes. Mas, na maioria das vezes, o que importava mesmo é o cotidiano dos protagonistas ou dos personagens secundários, como acontece aqui também em O Terceiro e Último Continente. Bom, falando nisso, né, inclusive o título da história é exatamente isso. Ele passou por 3 continentes até se acertar ou começar a viver, digamos assim, claro, com sua esposa. E com uma história contada em primeira pessoa, a gente já sabe que já passaram muitos anos. Inclusive, a gente vê os descendentes desse casalzinho que está se formando. E claro, ele sempre está se lembrando daquela senhora. Claro, já passou muito tempo, a senhora já estava velhinha, 103 anos. É óbvio que um certo momento aqui dessa narrativa, ela vai partir. Isso, claro, vai marcar esses dois, esse casal, pelo menos o protagonista aqui dessa história. Ou seja, é uma história bastante interessante, tem uma temática boa que se desenvolve bem devagarzinha, não tem nenhuma surpresa ao final, mas com certeza quando a gente termina a leitura a gente tem aquela sensação que tipo, boa história que a gente acompanhou. Simples, não tem nada demais, mas no fundo ele é muito eficiente. Portanto, para O Terceiro e Último Continente, escrito por Jumpalahiri, eu atribuo 4,5 asteriscos. É aquela história levinha, fofa e que diverte. E claro, né, só faltou reforçar para vocês, vale muito a pena ler essa coletânea de Jumpalahiri. Esses 9 contos aqui presentes, todos eles
tem o seu interesse e realmente a gente não fica exatamente frustrado depois que termina a leitura, mesmo que nós temos sempre aquela base que eu já comentei do cotidiano dos personagens, alguma surpresinha aqui e ali, mas no fundo, são boas histórias para serem acompanhadas. Para quem tem interesse na cultura indiana, a gente tem um pedacinho aqui e ali de algum detalhe interessante. E especialmente essa edição aqui, eu recomendo bastante que vocês possam ler. Na verdade, é uma edição especial daquela caixa mistério, a famosa tag curadoria da empresa Tag Experiências Literárias. Ou seja, apenas os assinantes da caixa têm acesso a essa belezinha aqui. Mas claro, também, se você pelo menos faz a compra do mês seguinte, não precisa assinar um ano a caixa, você tem acesso à lojinha e você pode ir atrás da edição aqui deste livro. Eu não me lembro agora em que ano que foi publicado, quer dizer, foi publicado acho que no ano passado. De qualquer forma, vou deixar o link aqui em cima para você dar uma olhada no unboxing que eu fiz, justamente quando eu recebi a caixa mistério, não sabia qual livro estava dentro, mas encontrei exatamente esta coletânea aqui da João Palahiri, muito bonito mesmo. Deixo aqui na descrição do vídeo também o link para você poder entrar lá no site da Tag Experiências Literárias com um cupom e você já ganha um certo desconto na compra da próxima caixa do mês seguinte, ou então da assinatura que você possa fazer. Depois que você ver o vídeo do unboxing, você vai curtir exatamente essas caixas mistérios que você compra no escuro um livro e não sabe o que vai receber. De qualquer forma, também deixo aqui na descrição do vídeo o link de uma edição mais tradicional, feita pela Companhia das Letras, né? É isso? Acho que é, né? Vou só confirmar aqui para vocês. Não, é da Biblioteca Azul, uma edição tradicional que não é capa dura. Essa edição aqui é capa dura e super bonitona, como vocês já perceberam em várias outras semanas, aqui durante todos os vídeos, as videoresenhas que eu fiz aqui dos contos. Realmente um livro bem bacana, divertido de ser lido, com certeza. Enfim, agora é só esperar o próximo livro que vai substituir essa coletânea para as sextas-feiras, que será esse daqui, ó. Páginas do Futuro, com vários autores, na verdade 12 autores diferentes. Temos alguns conhecidos e também outros que, confesso, eu nunca ouvi falar, como por exemplo os conhecidos Raquel de Queiroz, Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu A Moreninha, para quem muita gente não lembra, né? Rubem Fonseca, e depois temos vários outros que realmente são autores um pouquinho desconhecidos, do presente contemporâneo nosso, e alguns que também são do passado, mas realmente eu nunca tinha ouvido falar. Bom, histórias de ficção científica, todas as histórias bem curtinhas e espero ser uma boa experiência de leitura. Portanto, para as próximas 12 sextas-feiras seguintes, nós vamos conferir as histórias aqui presentes nessa coletânea. Conto com vocês para a leitura conjunta com vocês e também tem uns fiapos aqui que eu descobri agora, por isso que eu estou ficando cutucando o tempo todo. Acho que vai ser bastante divertida essas histórias. Gosto muito de ficção científica, se vocês gostarem, também está no link aqui na descrição do vídeo para você poder adquirir esta belezinha aqui também. Enfim, enquanto os próximos vídeos com essas novidades não chegam, deixo aqui do lado dicas de outras desenhos que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio Dia, edição 2020. E tchau!